Bom demais, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez. A gente vai tentar trabalhar um pouco na progressão daquilo que a gente vem falando desde Belo Horizonte. Eu acho que tem sido muito oportuno mesmo essa questão de retomar as agendas, principalmente da galera que trabalha uma perspectiva mais alternativa, mas continuando aquilo que a gente já vem compartilhando no nosso último encontro, né? Uma coisa que precisa haver muita clareza no nosso entendimento é que, na verdade, nós não somos a última bolacha do pacote, muito menos acreditamos que a gente está fazendo alguma coisa que seja paralelo ao movimento da história da igreja sobre a face da terra, muito pelo contrário. Teve gente que me perguntou, quando eu estava compartilhando, vindo para cá, né, sobre essa questão do alternativo, falando assim, pô, mas como é que vocês definem alternativo? Porque o cara estava pensando no transporte coletivo e falando que o transporte alternativo é aquele que é feito de maneira ilegal, né? Eu falei, não, talvez o que seja diferente é que nós nos esforçamos para ter compaixão e sermos sensíveis com pessoas que não conseguem se adequar ao nosso pacote cultural da igreja, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que a igreja não quer, pessoas que a igreja não tem sensibilidade para querer. Então o alternativo é tudo isso. Mas uma coisa que a gente tem batido numa tecla muito fortemente, eu acredito que nós precisamos progredir nesse assunto, é sobre como o nosso lastro, como movimento alternativo, precisa estar conectado a tudo aquilo que a igreja tem vivido em 2000 anos de história. Não dá para a gente só apenas querer romper, querer revolucionar, querer trazer, como nós somos os descolados e no final das contas a gente não ser parte de todo esse movimento. Porque a grande verdade é que surgiram muitas coisas organizadas ao longo da história da igreja, muita gente boa, muita gente muito melhor que nós, com dinheiro, com estrutura, com tudo, e até com vocações genuínas para as coisas que vão fazer. Só que o que acaba acontecendo é que os nomes vão sendo esquecidos. Então será que a gente tem consciência que o nosso nome vai ser esquecido? Que o que nós estamos fazendo é apenas uma pequena porção diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo? E se a gente entender isso, eu acredito que a gente fica mais em paz. E a gente assume um protagonismo em viver o que Deus quer que a gente viva. Ao invés da gente viver na paranoia de achar que nós temos que alcançar um determinado resultado. É por isso que quando eu pensei em uma palavra para compartilhar com os irmãos aqui nesse momento, o que me veio à cabeça é a receita, eu quero trazer para vocês hoje, a receita de como fracassar ministerialmente. Porque para te ensinar a dar certo, tem um tanto de gente aí falando. Agora essa galera que fala, que sabe como é que é ser bem sucedido, muitos desses caras não conseguem passar pelo crivo do tempo. E eu não estou dizendo o tempo que vai fazer, como eu já disse, com que o nosso nome seja esquecido, porque isso vai acontecer mesmo. O que é importante é que as pessoas saibam dizer, houve um povo que fez alguma coisa e por isso o evangelho chegou até nós. Mas quem eram as pessoas a gente não conhece. 2 gerações para trás a gente já não sabe quem pregou o evangelho e fez com que essa mensagem chegasse até nós. Mas o evangelho foi pregado. Eu estou falando do tempo na perspectiva de que muitos de nós talvez não completem a sua própria caminhada de fé, conseguindo ter uma constância de testemunho. E meus irmãos, é difícil mesmo. Só que essa vida com Deus não interessa como é que a gente começa, interessa como é que termina. E a gente está virando o tipo de gente que por conta do nosso perfil, fora da curva, da gente saber fazer um negócio sem dinheiro, sem estrutura, e a gente literalmente não está nem aí para isso. Não que a gente seja contra essas coisas, né? Que a galera até fala, pô, se você tivesse grana, o que você faria? E eu sempre respondo a mesma coisa, eu faria a mesma coisa, só faria mais rápido. Que as coisas que Deus mandou a gente fazer, nós vamos fazer. Agora, o que acontece? Nós que estamos se achando os descolados para resolver os problemas, para ser uma resposta para um sistema que tem se tornado um fardo, o que começa a rolar? A gente se torna arrogante. A gente começa a achar que nós somos melhores do que todas as outras coisas. E o que eu falei lá em BH, eu acredito que eu preciso repetir aqui, é que quem pregou o evangelho para mim não foi nenhum desconstruído, não foi nenhum alternativo, não foi ninguém que trabalhava em rua e em linha de frente. Quem pregou para mim foi quem também colocou algumas coisas como um fardo ali, que nem comprometeram a mensagem, porque disseram que para eu fazer parte da igreja eu tinha que tirar brinco, imagina o resto. Agora, esse preço a se pagar era pequeno demais, perto de todo o benefício de um evangelho sincero que foi pregado. Por isso que eu não cuspo no prato que eu comi. Só que aí agora que a gente está dizendo que entendeu alguma coisa, o que está acontecendo? Nós queremos romper com o lastro histórico da igreja e a gente começa, se achando a última bolacha do pacote, a acreditar que nós somos melhores do que tudo aquilo que viveu
e a gente começa a achar que nós é que temos a receita do sucesso. Então nós temos mesmo. O que é sucesso? Para mim, sucesso é morrer de maneira digna. É a gente poder no velório uns dos outros e falar assim, ó, tchu, eu espero ir no seu velório, não você ir no meu, por uma questão de ordem natural, amém, mas eu espero isso, de eu falar assim, conheci o tchu, e nós não vamos mentir no velório uns dos outros não, eu já estou combinando com os meus amigos, que eu quero que vocês falem a verdade, porque morre, todo mundo vira santo. Não vai esperar. Tá certo. Outra coisa está combinado. No meu velório pode fazer selfie, pode transmitir, tá? Porque nós estamos num constrangimento hoje, né? De se isso é legal ou não é. Então no meu já está liberado, viu, irmãos? Já que o problema é mudar a cultura, no meu pode fazer selfie, pode tirar selfie do lado do caixão, não tem problema. Está autorizado, minha família está sabendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, será que nós, no velório uns dos outros, e que nós já estamos experimentando isso, quantos irmãos andavam com a gente há 20 anos atrás não estão aqui mais? O Senhor foi chamando. Mas a gente, quando se reúne nessa situação, o que a gente fala a respeito uns dos outros? Esse cara era duro, esse cara era chato, esse cara era um mala, mas andou com Jesus, terminou bem. Então eu acredito que sucesso, em todos os aspectos, na família, na nossa jornada pessoal de espiritualidade e no ministério, é constância. Eu estava falando para o Wanderson. Falei, cara, o que me surpreende do trabalho, eu achei uns caras lá em Belém, bombando, e o Wanderson comendo por fora. Porque passou, quantos anos a gente se conhece, cara? E ele está lá, e ele está lá. E eu sei que daqui 5 anos, se o Senhor não o chamar antes, ele vai estar lá. E ele não vai estar lá 1 hora, mas o fruto desse trabalho vai estar lá. Para mim isso é ser bem sucedido. É a gente entender que aquilo que Deus está fazendo é maior do que as nossas personalidades. É maior do que a gente está dizendo, que é o nosso chamado pessoal. Porque eu vou te dizer uma coisa, nós somos apenas uma parte de todo esse movimento de Deus. O nosso nome tem que ser esquecido. O chamado é para a igreja. E às vezes nós estamos deturpando o sentido do que é ser igreja. Porque a gente é crítico daquilo que fizeram com a gente em nome da igreja, e que nem sempre está alinhado com o que a palavra diz que é igreja, e aí no final das contas agora a gente está dizendo que nós é que somos igreja, mas nós estamos vivendo um processo tão ou mais viciado do que o processo que foi colocado como um fardo sobre a nossa vida. Aí nós rompemos com o lastro histórico, e no final das contas, você pode ter certeza que o tempo vai provar que nós não vamos conseguir ter essa constância. Muitos de nós, infelizmente, não vão chegar no último dia na situação em que a gente vai poder dizer a respeito da pessoa, falar assim, esse cara foi um vagabundo, mas foi um vagabundo que andou com Deus, e que Deus fez coisas maravilhosas apesar dele. Ele chegou lá, ele cumpriu a carreira, guardou a fé. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, infelizmente, de falar isso a respeito de alguns de nós mesmos. A pergunta é se nós estamos fazendo essa conta com relação à nossa própria jornada. Porque se eu não sei como você vai chegar no sucesso, porque cada um de nós está num contexto diferente. Eu sei que sucesso para mim é constância. É que se Deus mandou você ir para um lugar, você vai. E morre indo para lá, mas não retrocede. É isso. Para trás nem para tomar impulso mesmo. E vamos embora. É assim que vai acontecer. Se Deus, uma frase que eu sempre repito, tivesse mostrado para mim, no meu primeiro dia de conversão, como seria a minha vida até hoje, eu teria desistido no primeiro dia. E é por isso que Deus nunca mostrou. Eu estou esperando até hoje o céu se abrir, vir a voz do Cid Moreira e falar comigo o que eu tenho que fazer. Agora uma coisa eu sei, Deus falou aqui. E a partir disso, a gente tem guiado a nossa jornada. E hoje, depois de 20 e tantos anos aí andando com Jesus, a gente tem a ousadia de poder dizer que hoje o cara manda uma tijolada, a gente mata no peito e chuta pro gol e a gente não tem medo. A gente não tem medo de pegar a estrada, de desbravar o que for, de colocar a nossa família, a nossa vida, o nosso dinheiro, o que for, para viabilizar aquilo que Deus mandou acontecer, mesmo sem enxergar nada, porque a gente não precisa enxergar mais nada. A gente sabe que o que importa é que a gente siga aquilo que Deus falou. E o que Deus falou é para caminhar.
em uma direção muito clara, com um único sentido, com um único propósito, de que a palavra de Deus seja pregada, de que essa comunhão entre os irmãos seja ensinada, com uma prática, não só com um discurso. Agora, o que está acontecendo é que, se isso é ser bem-sucedido, o que é ser mal-sucedido? É a gente fazer um monte de coisas que, infelizmente, como já foi até citado aqui, está na moda, a gente correr atrás de um resultado rápido, injetar anabolizante no corpo de Cristo, para tentar fazer ele ganhar uma forma que não é sustentável ao longo das gerações. Um evangelho que não vai funcionar. Meu filho veio aqui comigo hoje, e a mãe dele não veio, e vocês não fazem ideia, tanto que eu fiquei feliz dele ter vindo até pelo rolê. Ele veio pelo rolê, eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente está fazendo rolê, a gente rodou tudo aqui, nós estamos divertindo, né? Mas sabe uma coisa que passava pela minha cabeça, desde que a gente começou nesse negócio, quando viajava com banda e tudo mais, eu falava assim, eu não acredito que seja possível que alguém veja o que nós vemos, o que para nós é realidade, e essa pessoa consiga viver do mesmo jeito que ela vivia antes. Eu não acredito. Se alguém frequentasse os shows que nós frequentamos, onde no banheiro tinha garotas rolando no chão do banheiro no vômito, enquanto os caras, ao invés de ser um instrumento de Deus para salvação, estavam rindo daquilo ali, a pessoa ia entender que a relação dela com bebida precisa ser uma coisa um pouco mais madura do que às vezes a gente está considerando por aí. Então eu fiquei feliz porque eu falei, pô, meu filho vai começar a colar numas paradas e ele vai ver. Agora, meus irmãos, se a gente tem às vezes muitas coisas legais, positivas para falar a respeito do quanto a gente tem coisas legais que nós estamos vivendo, eu tenho certeza também que ele, na medida em que for agora caminhando, se aproximando da gente, também vai ver as nossas incoerências, as coisas que são o nosso problema, as nossas receitas do fracasso. E o que eu gostaria de refletir com os irmãos é que a gente reavaliasse algumas das coisas que eu quero apontar aqui na nossa própria caminhada, para a gente ver se nós não estamos já seguindo nessa receita para o fracasso. Porque a receita para o fracasso eu conheço. Ela é repetida constantemente na jornada de todas as pessoas. E enquanto a gente não considera que nós estamos andando num caminho que é de morte, a gente até pode conseguir resultados ali de curto e médio prazo. Mas a gente está se enganando. E no final das contas vai haver frustração. Vai haver grande frustração. Como eu já disse, para mim, ser bem-sucedido é chegar lá, mesmo que isso não represente aquilo que é exterior. É cumprir o chamado de Deus, fazer o que Deus falou e ponto. É morrer tendo pelo menos um do lado do caixão dizendo, esse cara andou com Deus. Essa é a meta. Agora, dar errado significa muitas coisas. Fracassar significa muitas coisas. E um texto que me chama muita atenção, eu queria abrir com vocês depois em Efésios capítulo 3, mas eu vou dar uma pincelada aqui antes. A carta de Paulo aos Efésios traz para nós uma situação que talvez tenha tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo como movimento alternativo, não apenas no Brasil, como também no mundo. A igreja, naquele momento ali em que Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ela estava vivendo uma situação em que ela estava indo muito bem. Aqueles que eram os que receberam a fé, os judeus, mesmo os que estavam na dispersão, os caras estavam sendo fiéis àquilo tudo que havia sido ensinado por aquela geração apostólica. Só que havia uma questão na convivência dessa igreja, que a gente chama de primitiva e que surge ali no primeiro século, que é o seguinte: havia um povo que não era considerado povo, que eram os gentios. E esse povo, quando chega na igreja, passa a ser tratado como se fosse a escória. E nós somos os gentios da igreja da qual nós fazemos parte no mundo hoje. Só que o que aconteceu? Aconteceu que na sinagoga, mesmo que fosse uma sinagoga fora da Judéia, antes de se estabelecer a igreja, já havia uma clareza de relação entre quem era povo de Deus e quem eram os gentios que estavam ali por abraçar a fé em Deus. E aí na sinagoga, os caras chegavam, os judeus se sentavam. Não sei se você tem conhecimento a respeito disso, tem uma galera que fala assim, por que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, né? E a resposta é muito simples: nenhum homem podia falar em um culto antes dos 30 anos de idade. Então Jesus, que atinge a maioridade civil pela cultura judaica aos 13,
Porque para o homem é aos 13, para a mulher é aos 12. Os judeus já sabiam que as mulheres amadurecem primeiro. Jesus já podia ser preso aos 13 anos. Já respondia como homem aos 13 anos. Mas dos 13 até os 30, ele literalmente vai todo sábado para o culto, ele senta e escuta. O Filho de Deus se submete a uma coisa que a gente literalmente olha e fala, cara, que absurdo é isso. O cara que mais tinha para ensinar, afinal ele já estava dando banho nos doutores da lei com 12, um ano antes dele atingir a maioridade. Mas ele se submete. Quando Jesus tem 30 anos, aí ele ganha a autoridade para poder falar, porque o culto deles era legal demais. O culto, depois que fazia toda a leitura da Escritura, então qualquer um podia falar. E aí então os judeus abriam a sua boca, cada um, e aí na medida em que aquilo fosse coerente com o que o texto fala, as pessoas iam reconhecendo que aquele cara era um mestre, um rabi. Ou na nossa linguagem, um rabino. E eles chamam Jesus de rabino. Não interessa onde ele estudou, se estudou, a única coisa que interessa é se ele ensina conforme aquilo que a Escritura já trazia. Então ele abre o livro de Isaías e começa a pregar. E fala, isso aqui está se cumprindo. E depois dali para frente a gente sabe como funciona. Os 3 anos extremamente intensos. Nas sinagogas, e lá na cidade de Éfeso acontecia isso também, os judeus frequentavam, os judeus que estavam dispersos, que não estavam na Judéia, e eles esperavam os 30 anos para falar. Só que se você fosse gentil, se você fosse estrangeiro, você podia abraçar a fé neste Deus, mas você não podia falar nunca. E o mais legal de como Deus trabalha é sobre como o Senhor levantou um povo, né, e começa lá por intermédio do Cornélio, que Deus quebra Pedro e faz com que ele leve lá para ver que Deus também está estendendo as promessas para os gentios, né? E aí o Pedro entra em crise. E depois, posteriormente, o Paulo, onde ele enxerga que fala assim, não, essa fé não é só para nós. Israel foi levantado para ser uma luz entre as nações. Mas o propósito nunca foi só a gente. O propósito de Deus sempre foi maior. A promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o que acontece na igreja primitiva, assim como acontecia na sinagoga, o povo já se separava entre aqueles que têm o lastro religioso, os que são povo de Deus, porque o meu pai é crente, porque eu vim da denominação tal, né? Uns eram da denominação dos fariseus, outros eram da denominação dos saduceus, outros eram simpatizantes da denominação dos essênios, outros eram simpatizantes dos zelotes, que já era o grupo da militância política que estava inserida dentro da religião. Esse é o grande contexto. E aí Paulo tem que escrever para os caras. Ele começa o livro de Efésios, é quase o evangelho da igreja, falando o seguinte: primeiro, quero lembrar vocês da fé que nós temos, capítulo 1. Segundo, quero lembrar entre vocês que já não há entre nós separação entre judeu e grego, e gentil, entre homem e mulher, mas agora vocês todos são um. Então Paulo está colocando num pé de igualdade. Igualdade não é uniformidade, não somos iguais, mas somos complementares. Precisamos uns dos outros para a gente poder viver tudo que o Senhor deseja. E Paulo coloca então uma situação em que a igreja agora tem que aprender a se ver como um só. O que acontece, gente, na medida em que a perseguição ocorre, a dispersão ocorre e as igrejas começam a avançar entre os gentios? Começa a acontecer que as igrejas dos gentios começam a se achar a última bolacha do pacote. E se não fosse essa questão, que é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas, nós não teríamos metade do Novo Testamento. Então Deus é tão gracioso que Ele permite que as coisas vão dando errado para a gente poder ter um forte referencial de qual é a vontade de Deus. Se as igrejas tivessem tudo beleza, Paulo não escrevia carta nenhuma, porque não tinha o que falar. Agora, em todas as cartas, ele vem corrigindo, ele vem exortando, ele vem animando, ele vem dizendo, poxa vida, vocês estão assim, mas lembre-se disso, lembre-se daquilo, chamando os irmãos a uma coerência. E para a igreja de Éfeso, ele fala fortemente sobre não haver mais essa separação.
que nós somos agora um povo de Deus, que não existe mais essa diferença. E da mesma maneira que o judeu considerava o estrangeiro como lixo, você pode até se converter à minha fé, mas você fica no fundo e de bico calado. E agora Paulo está dando a autoridade para qualquer um que tiver alguma coisa, obviamente, alinhada com a Escritura, para poder falar. Da mesma maneira agora, a gente vê depois que a igreja vira o outro extremo. A gente começa a ter as nossas igrejas de gentios que passam a discriminar os judeus. Isso é basicamente a nossa história. Então um povo que não era igreja, não era povo de Deus, agora começa a reivindicar o ser igreja e o ser povo de Deus, e começa a dizer que não é povo de Deus quem era antes. Como se Deus tivesse se arrependido, no sentido mais literal que isso pode ter, de tudo aquilo que foi a semente que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Como se Jesus tivesse perdido o seu tempo em dar a sua vida ali, primeiramente para os judeus, e a gente começa a achar que agora nós somos melhores do que o resto. E nós, infelizmente, podemos estar fazendo isso nos lugares onde a gente está, no meio do povo que o Senhor nos colocou. Por quê? Porque a gente começa a achar que nós somos melhores do que o sistema estabelecido. Então, meus irmãos, eu entendo uma coisa muito clara: nós não somos melhores, mas nós somos complementares. Ou nós assumimos a responsabilidade pelo todo, porque a gente está dizendo que nós entendemos alguma coisa que estamos afirmando que a igreja institucional não entendeu. Agora eu te pergunto, quem que Deus vai cobrar? Quem Deus deu o entendimento a respeito do que está errado, ou quem Deus não deu o entendimento? Porque é esquisito o jeito que a gente começa a afirmar que nós é que somos o povo de Deus agora, e a gente começa a limar tudo aquilo que a igreja viveu em 2000 anos de história. E aí o que a gente faz? Nós criamos uma nova separação, onde nós não queremos andar com as pessoas que o Senhor nos levantou para andar. Nós não queremos ser uma referência no lugar que está carecendo de referência. Aí adivinha o que vai acontecer? O sangue de todas essas pessoas vai ser cobrado da gente, porque quem está dizendo que entendeu alguma coisa foi a gente. Antes eu não entendesse nada. Mas se eu estou dizendo que eu entendi, então eu sou responsável, ou pelo menos deveria ser. Nós estamos promovendo separação entre nós e os irmãos? E eu acredito que nós estamos. Nós deformamos o sentido do ser igreja por conta de algumas condições que nos foram impostas e que a gente aceitou muito fácil. Que condições são essas? Por exemplo, nós deformamos a ideia de igreja, tirando o conceito da vida comunitária e trazendo isso para a jornada da individualidade. Então hoje a gente enche a boca para falar, eu sou a igreja, e eu já comentei várias vezes sobre como que eu acho que isso é uma heresia. Porque a palavra de Deus nunca usou a expressão nem igreja, nem templo do Espírito Santo, nem casa de Deus, nem edificação espiritual, falando de indivíduo, mas sempre falando do conjunto de indivíduos. É vós sois templo do Espírito Santo. Não é você é, não é tu és. Então, nós somos, quando há em nós a consciência de fazermos parte de um corpo. Agora, eu como indivíduo, sou a pedra, que quando colocada no edifício é uma pedra viva, mas distante do edifício é só uma pedra. Sabe para que serve uma pedra fora da parede, fora do lugar onde ela devia estar sentada? Para tropeço. E essa é a receita para o fracasso. A gente começa a achar que, como nós entendemos alguma coisa, a gente está se achando melhor do que o restante das coisas, a gente começa a aceitar a condição onde nós nos tornamos uma pedra que fica no meio do caminho. A gente nem caminha e muitas vezes nem está ajudando as pessoas no caminho. Mas nós nos tornamos tão críticos, tão ácidos, onde no final a gente está mais atrapalhando do que ajudando. Essa é a realidade que a gente está enfrentando. E o que a gente tem da parte de Deus, está lá em Efésios capítulo 3, é muito claro. Vamos abrir lá, irmãos, Efésios 3. Nós vamos ler aqui do verso 8 em diante, onde o apóstolo Paulo fala sobre onde que o Senhor vai trabalhar. E vocês vão entender aqui claramente que a receita para o fracasso é não considerar essas palavras na sua simplicidade. Efésios 3, 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então o Paulo aqui já reivindicou. Ele fala, de todos os apóstolos, ele pegou o cara mais improvável e um cara que tem o pé nos dois mundos. Um cara que é cidadão romano, um cara que tem o green card do mundo antigo, não morreu crucificado porque era cidadão romano, teve a bênção de morrer decapitado, que era um privilégio apenas para cidadãos romanos, para ser uma morte mais limpa e menos dolorosa, e ao mesmo tempo, um cara que tem o lastro do judaísmo, um cara que tem o pé nos dois lugares. Então Deus pega o cara mais improvável, para quê? Para ensinar a gente algumas coisas a respeito da conexão entre as gerações, conexão entre o que era e o que há, porque senão, irmãos, não haverá aquilo que há de ser, porque a gente quer fazer melhor do que acreditamos que foi feito com a gente, e no final a gente faz pior. Essa é a receita para o fracasso. E aí ele diz, né? Então, manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante os tempos passados esteve ocultos em Deus que criou todas as coisas. E isso, verso 10, e isso para que agora, pela igreja, olha que legal, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aqui está falando que nós estamos trazendo uma grande novidade, para trazer uma revelação apenas aos irmãos, mostrar para aqueles que achavam que eram, que nós é que somos e que eles não eram, ou para mostrar alguma coisa que a gente sabe, que nós estamos dizendo que não era sabido. O mais curioso aqui é que o apóstolo Paulo fala que esse grande mistério do plano de Deus, ele era mistério para os principados e potestades. Trazendo-os para uma linguagem mais simples, o meu entendimento é o seguinte: vocês imaginam que Deus traçou um plano, e nesse plano está tudo já muito bem estabelecido, o Senhor já sabe qual é o resultado que ele tem, Jesus não é um remendo na história, o plano sempre foi Jesus, o plano nunca foi um jardim cheio de Adão, mas é uma cidade santa com uma quantidade inumerável de Cristos, e Cristos não são feitos com estalar de dedos. Cristo precisa de cruz, Cristo precisa de dor. O Pai não poupou o Filho unigênito e a gente está achando que nós estamos aqui para ser poupado. Estão batendo em mim, estão me perseguindo. Irmãos, isso para mim é sinal de que a gente deveria estar fazendo a coisa certa, né? A não ser que você está perseguindo por ser perseguido por ser burro, que tem também. Tem também. Quando a galera manda, às vezes fala assim, tá difícil demais pregar hoje, porque você fala uma parada assim e a galera rebate. Vou te dar uma dica boa. Você vai sofrer perseguição, mas quer sofrer menos? Prega a palavra, ao invés de ficar fazendo análise do que o mundo está vivendo. Porque hoje nós estamos fazendo isso. Você viu o comercial tal? Não. Porque lá em casa nem antena tem na televisão mais. Eu nunca achei que eu diria isso, mas os assembleianos que falavam para mim nos anos 90 que crente não devia ver televisão, agora eu concordo com eles. Eu demorei 30 anos para entender isso. E agora eu entendo. Os caras eram visionários e nós falamos o que desse povo? Povo bitolado. Agora hoje lá em casa tem 3 televisão e não tem antena. O que nós assistimos? Streamer ou YouTube. E a gente assiste o que a gente quer assistir. Ninguém determina o que nós vamos ver dentro da nossa casa. Nós aqui vamos trabalhando. Então olha como é que as coisas mudam, meus irmãos. Mas aí o que a gente faz? Nós somos críticos. Não, porque os irmãos eram incoerentes, os irmãos eram assim, os irmãos eram assado. E a gente começa a achar que nós somos melhores do que isso tudo. Que nós somos a última bolacha do pacote, como eu disse. Que nós somos a igreja e que aquilo lá não é igreja. E aí a gente começa a usufruir aqui da receita do fracasso. Qual é a receita do fracasso? Enxergar a igreja como indivíduo. Falar uma das expressões que para mim é a das maiores crises.
meu ministério. E irmãos, está perdoado porque a gente fala isso mesmo, é uma nomenclatura entre nós. Mas eu acredito fielmente que se você for para o capítulo 4 de Efésios, quando vai falar aqui lá, os 5 ministérios, né? Eu não leio os 5 ministérios aqui. Eu só leio um, o ministério da reconciliação. Agora, no ministério da reconciliação, nós temos dons e vocações. E cada um vai ter dom. O meu dom, eu não tenho dúvida, que é de ser chapa. A gente estava falando sobre isso ontem. Eu sou chapa, eu sou o cara que carrega peso. E é assim que a gente começou no ministério. O Líbio também é desse ministério. Então eu estou dizendo, eu não consigo ver os irmãos descarregando um caminhão e eu ficar sentado olhando, velho. E a gente chegou no microfone carregando caixa. Porque o dia que o evangelismo era num lugar que não tem glamour, o cara do testemunho inflacionado falta. E aí nós que somos ex um tanto de coisa, mas não é nada de coisa legal para dar testemunho no microfone, porque tem uns caras que é mais legal que a gente, né? Foi ao inferno não sei quantas vezes e tal. Aí o nosso testemunho não serve. Por fim fala assim, pô, só tem o Ari mesmo, então pega o microfone lá. E é assim que a gente foi comendo pelas beiradas. E o que é um instintivo nesse processo? Eu começar a olhar essa história toda e falar o seguinte, cara, eu é que sou igreja, eu é que entendi, eu é que sei. Esses caras não sabem, esses caras não entenderam. E aí eu estou adotando a receita do fracasso para a minha vida. Achar que Deus vai fazer alguma coisa a partir de mim e não a partir de nós. Agora, se é a partir de nós, o quanto que eu estou comprometido em trabalhar por essa unidade, em trabalhar pela promoção, pelo lastro com os irmãos que a gente está dizendo, que podem até ter nos oprimido no passado, mas que não entenderam as coisas que a gente está pressupondo que entendeu. Por isso que eu acredito que quando a gente está falando de alternativa, nós estamos falando de algo complementar, de trazer luz sobre aquilo que de algum modo nos trouxe até aqui, para que a gente possa avançar ainda mais rápido. Eu sou muito otimista com relação a isso. E aí a igreja vai cumprir o ministério da reconciliação, através de todos os dons e vocações que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E através de nós, o nosso nome vai ser esquecido, o nome de Deus vai ser lembrado para sempre. O nome de Deus vai ser conhecido nas gerações. Pessoas dirão, alguém pregou o evangelho para o meu avô, que pregou para o meu pai, que pregou para mim, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que hoje eu temo ao Senhor, eu conheço o Senhor, por isso que eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Outra coisa que diz respeito à receita do fracasso, é a gente também pressupondo que nós podemos trabalhar o conceito de igreja na individualidade, a gente começa a andar sozinho. Andar sozinho nesse chamado que nós temos, de dizer que entendemos alguma coisa, que nós temos uma responsabilidade para com a igreja, é suicídio. E a maioria daqueles que estão morrendo pelo caminho é porque estão sozinhos. Quer ter um ministério, meus irmãos, que não vai para trás? E eu estava compartilhando isso com alguns irmãos aqui também. Você precisa arrumar outro cara igual. Você precisa arrumar um irmão que está nesse negócio no mesmo nível de comprometimento que você está. Um cara que está botando a mão no bolso do mesmo jeito. Um cara que está botando a família, a saúde, a sanidade do mesmo jeito que você está colocando. Nós estamos tentando montar a Liga da Justiça com um tanto de Robin, enquanto você está achando que você é o Batman. Você pode ter 50 Robin. Se só tiver um Batman, você está enrolado, meu irmão. Porque no final das contas, é você que vai ter que resolver esse negócio. E Jesus, é incrível o jeito que ele trabalha as coisas. Porque o jeito que Jesus trabalha com os 12 ali, para nós parece loucura. Parece que ele pega os 12 mais incompetentes da face da terra e não trabalha os caras para ser Robin. Trabalha os caras para ser Batman, mano. A ponto de Jesus tirar a mão e falar assim, esses caras vão sofrer e que se dane, mas eles vão aprender. A vida de Pedro, para mim, é uma coisa extraordinária. Você olha o Pedro, o homem atrevido, anda sobre as águas, fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é um atrevido, puxa a espada, corta a orelha do soldado. Eu queria um Pedro na minha equipe, cara. Eu queria 2 caras.
Você está aí, né, filho? Aí, meu filho é o Pedro. Está na equipe. Mas tem dois caras que às vezes eu queria no ministério junto comigo. Eu queria um Pedro e eu queria um Judas. Melhor tesoureiro do mundo. Um cara que me rouba e não falta dinheiro no ministério. É o melhor administrador. Na boa, velho. Judas tinha que ser coach, cara. Faz render. Pensa num cara que fala assim: eu vou te roubar, mas não vai faltar. Mano, eu pegava na hora, cara. Se o cara falar, eu vou te roubar 70%, mas você não preocupa com as contas. Rouba mais faz, né? Mas vamos ser muito honesto no negócio, né? Jesus mostra para nós qual que é o grande problema desse negócio. E às vezes nós estamos achando que o problema é dinheiro, né? Agora eu vou falar para vocês, já tive proposta de Judas, viu? Porque hoje tem empresário de pastor, né? Do mesmo jeito tem empresário de cantor. Gente que te procura e fala: cara, me dá sua alma. Só que eu vou ter que dizer como você veste, o que você pode e não pode falar. Aí nós vamos ter 2 viagens para Israel por ano. Você não paga, ganha tantos mil. Suas redes sociais a gente que gerencia, e eu garanto para você tanto por mês. E muita gente boa pensando: cara, mas eu vou ter acesso a lugares que eu não tinha. Entra nessa. E depois demora para sair, porque você assina lá o pacto com o diabo, velho, depois para rescindir dá um trabalho. É complicado. Isso é uma realidade hoje. Isso é uma realidade. Então, irmãos, como que a gente está pensando tudo isso que é esse nosso chamado? Como que a gente está trabalhando essas coisas? Nós estamos dizendo que nós entendemos, e nós estamos trabalhando nessa individualidade, onde a gente vai andando sozinho até o ponto de entrar numa de kamikaze, e no final a gente acaba morrendo mesmo. Deus não pediu para nós nada disso. E a gente foi chamado para viver pelo Evangelho, pela igreja, e não morrer. Quem tinha que morrer já morreu, Jesus. Agora, viver pela igreja tem que se traduzir num compromisso que a gente vai ter uns com os outros. Então eu não quero nem saber, vamos mais devagar? Vamos. Mas eu não estou aqui querendo juntar um monte de Robin para montar a Liga da Justiça não, velho. Nós precisamos de Batman, precisamos de Super-Homem, precisa de Mulher Maravilha, precisa de Aquaman. Cada um na sua vocação. Mas gente que está nesse negócio, até aqui, ó. Gente que está indo nesse negócio, colocando tudo ali. E é o que a gente estava falando, a receita para o fracasso é andar sozinho. É andar sozinho. O pastor Paulo Borges Júnior, lá do nosso ministério, que mora aqui em Goiânia, aqui perto, ele sempre fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu não entendo... valeu, irmão. Eu já excedi o tempo aqui, mas vocês seguram aí, viu, irmãos? Ele fala assim, ó: eu não entendo uma igreja fechar. Olha a palavra que esse cara falou, hein? E nós assim, como assim, irmão? Ele falou: eu não entendo. Eu não consigo entender uma igreja fechar. Ele falou: porque o que é uma igreja? 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus que entenderam o que é ser igreja. Isso vai além da cumplicidade, porque a gente bate um no outro e forte. A gente não é cúmplice do pecado ou da preguiça uns dos outros. E no geral as outras pessoas vão sendo acrescentadas por Deus, na medida em que vão sendo salvos, orbitando ao redor desse núcleo base. Agora, fazer o ministério se desenvolver, basicamente é trabalho braçal. Uma vez que você tem essa igreja que está estabelecida por 2 ou 3 que estão dizendo que foram chamados e que entenderam alguma coisa, o resto é enxada. Por que uma igreja não poderia fechar? Porque a não ser que essas pessoas morreram, o resto é só trabalho. E o que está acontecendo? Nós estamos tentando fazer um monte de trabalho, não a partir de um grupo sólido de 2, 3, 4, 5 pessoas. Nós estamos fazendo a partir de um indivíduo. Essa é a receita para o fracasso. E aí quando tudo der errado, nós vamos botar a culpa em quem? Me abandonaram. Te abandonaram não, você está sozinho, velho. Você está sozinho desde o começo. Você se juntou de gente para fazer aquilo que você manda fazer. Eu tive problema com um irmão lá da nossa comunidade, onde eu falei com todas as letras. Ele virou para mim num ponto e falou assim: Ari, fala para mim o que eu tenho que fazer.
E aí eu virei para ele e falei o seguinte: cara, eu posso pregar a Bíblia para você de trás para frente, de frente para trás, o resto da vida. Posso apontar suas incoerências, posso fazer tudo. Mas eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Porque você já sabe repetir tudo que eu prego. E tem umas coisas que você já até melhorou. Já está pregando melhor do que eu. Agora, se eu disser o que você tem que fazer, você não é Batman, cara. Você é Robin, você é o cara que está sempre na demanda. Então, este núcleo base de pessoas que estão comprometidos em trabalhar para o outro ser. Então, o Senhor nos chamou, nós vamos lá, nós vamos andar junto. É o que garante que a gente só vai andar para frente. E aí a igreja, então, ela muda de endereço, ela muda de estrutura, ela muda de cidade, ela faz o que for preciso, mas ela não retrocede. Esse é o evangelho que permanece. E para isso acontecer, a nossa vida precisa estar bem resolvida em estar nos lugares onde Deus deseja que a gente esteja. E talvez o que nós estamos vivendo, que é o nosso grande problema, é o que está denunciado lá na Epístola de Judas, antes do Apocalipse. Uma das cartas mais duras que a gente tem aqui no Novo Testamento, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, principalmente no movimento alternativo no nosso país. Um monte de gente cheio de dons, cheio de talentos, e eu acredito que cheio de chamado, mas que às vezes está enfiando os pés pelas mãos aí. Vamos ler, é curtinha, só um capítulozinho aqui, carta de Judas, antes do Apocalipse ali, né? Começar do verso 3, pular só a saudação aqui. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o que é essa fé, meus irmãos? É o que foi falado aqui ontem. O Diniz abriu aqui de maneira extraordinária, falando uma frase que para mim é a frase desse encontro. Quando Deus reina, o controle sai da nossa mão. Tem que sair. Senão tem alguma coisa errada. E depois o que o Wanderson trouxe na palavra. Se não for palavra de Deus, meus irmãos, se não for isso daqui, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Na boa. Eu estou cansado de dar opinião, porque depois as pessoas se decepcionam com a opinião e vêm fazer juízo de valor de quem eu sou. Então sabe o que eu faço? Eu dou opinião de Deus, porque aí você quer ficar com raiva de Deus, é problema seu com Deus, e aí você vai se lascar, cara, porque Deus é fiador de cada uma das suas palavras. Então o que nós estamos ministrando na vida uns dos outros? Bíblia ou opinião? Então o Wanderson falou aqui ontem, é palavra de Deus, meus irmãos. Não tem outra coisa. Continuando, verso 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, pô, mas isso está acontecendo entre nós? Acredite, tá. Porque se você nega o esforço de Jesus pela unidade naqueles que ele trabalhou, quando você não dá a sua vida pela unidade, você não faz o sacrifício como Jesus fez, você está negando Jesus. A gente nega Jesus quando você diz que você quer o Pai, mas não quer os irmãos. Que você quer os gentios, mas não quer os judeus. Não, eu quero ganhar os malucos da cidade. Mas e a igreja? Ué, meus irmãos, você não foi chamado por Deus para ser uma mensagem de socorro para o pobre, para o oprimido? A gente só não está enxergando que, embora a pobreza seja diferente, todo mundo é pobre. Tem um monte de gente morando em um monte de condomínio que está morrendo na sua pobreza, com a conta bancária lá em cima, com carro, com tudo resolvido, mas pobre, miserável. E vai pregar o evangelho para esses caras. Você vai virar e vai falar assim, velho, eu prefiro 10 mil vezes lidar com um morador de rua do que lidar com um rico. E é isso mesmo. Então esses caras são problema de quem? São nossos? Então nós estamos negando às vezes Jesus, porque nós negamos o esforço de Jesus em pregar o evangelho para todo mundo. Para nós é um escândalo Jesus salvar Zaqueu. E a gente não está fazendo essas contas. Mateus. Para que Jesus perde tempo sentando com esses ricos? Nós estamos fazendo isso, meus irmãos, pelo amor de Deus. Verso 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
E às vezes nós somos esse povo. Nós fomos tirados de um lugar onde diziam que não podia sair virtude. Só que será que a gente tem a consciência de que se nós agora não fizermos melhor, porque nós estamos dizendo que entendemos alguma coisa, do que fizeram com a gente pode ter saído do deserto, saído do Egito, mas a gente não vai entrar na terra prometida? Nós vamos ser os que vão morrer pelo caminho? É a realidade. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. Então aqui é um exemplo em cima do outro, né? Verso 8: do mesmo modo também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Verso 9: contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Imagina a situação aqui, meus irmãos. Principados e potestades que, como o capítulo 3 lá de Efésios fala, descobriram qual era o grande plano de Deus na medida em que a igreja surge agora, pregando o evangelho e mostrando que não há mais distinção entre gentil e judeu, e que o plano era Jesus desde o começo. Nem os anjos sabiam disso. Eles foram espectadores disso tudo. Imagina os anjos, a alegria de ver Jesus nascer, e isso está descrito nos evangelhos. Agora imagina a agonia dos anjos de ver Jesus morrer, e eles devem ter virado para o pai falando assim: Senhor, pode deixar que nós vamos lá resolver. E o pai fala assim: quietinho, ninguém faz nada, só vai se mexer na hora que eu mandar. E ele não mandou, e deixou o pau quebrar. E aí depois os anjos, na hora que vê o resultado, 3 dias depois, imagina a festa, meus irmãos, dos anjos olharem e falar assim: rapaz, mas nem em sonho nós imaginamos que aquilo que o Senhor tinha reservado era muito maior, muito melhor do que qualquer situação que a gente estava vivendo ali. Maravilhoso isso tudo, né? Agora imagina nesse contexto, o arcanjo Miguel, enviado por Deus com toda a autoridade, com espada, com poder, com glória, solta Hadouken, sabe todos os especiais dos celestiais, chega para lutar com o diabo pelo corpo de Moisés. Eu sei, por suposição, o motivo pelo qual estão brigando aqui. Porque Deus queria esconder o corpo de Moisés por uma razão muito simples. Moisés é o maior profeta do judaísmo. Se Moisés tivesse túmulo, Meca ficaria desse tamanhozinho. Seria o maior lugar de peregrinação da história, meus irmãos. Então, Deus é muito esperto. É muito esperto. Ele literalmente esconde o corpo de Moisés. Então, o maior profeta não tem direito a ter um túmulo, para não ter um lugar de peregrinação, um lugar de idolatria. Isso é maravilhoso. Agora imagina o diabo indo lá lutar com o arcanjo Miguel, porque o diabo quer fazer o corpo de Moisés aparecer. O diabo está querendo dar um enterro digno para Moisés. Estranho, né, velho? E aí o texto fala que o arcanjo lutando ali contra o diabo, então ele tem autoridade, poder, foi mandado por Deus para resolver o problema. O que ele faz para resolver? Mesmo ele sendo o cara, no lugar certo, com a missão certa, com todas as ferramentas e a capacidade, ele não ousa proferir para com o diabo sentença difamatória. Ele só fala: o Senhor te repreenda. Ficou bom demais esse negócio. E nós, o que nós estamos fazendo com relação àquilo que é as incoerências do que talvez a igreja pode ter vivido na história, quando a gente detecta esses problemas? Nós estamos nós mesmos querendo ser os caras que vão apontar os defeitos e colocar todas as coisas à luz, na perspectiva muitas vezes de trabalhar em autopromoção e não de trabalhar a salvação do irmão. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. Se nem o arcanjo Miguel, que tinha autoridade para ir para o pau, não foi, eu acho que a gente está sendo precipitado. Nós estamos às vezes colocando os pés pelas mãos aqui.
E o verso 10 conclui: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. E pode ser, meus irmãos, que nós, muitas vezes, estamos vivendo dessa forma. Então, meu apelo, irmãos, em nome de Jesus, é que a gente possa repensar sobre como nós estamos vendo o ministério, o alternativo e tudo mais. Porque eu vou te falar, para mim, não tem diferença. Para mim não tem diferença. Eu pedi para Deus um dom, e eu creio que Deus tem me abençoado grandemente. Eu quero aprender a falar em línguas. E o Senhor tem colocado a capacidade de falar a língua dos homens, dia após dia na minha vida. A língua dos anjos eu não estou muito preocupado, porque eu tenho intérprete, chama Espírito Santo. A gente ora para Deus, fala: Deus, eu queria um carro novo. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e fala: tem um ali 98 que é a cara do Ari. E aí o Senhor atende, o carro chega. A gente fica, fala: rapaz, eu quero ir lá, eu queria ficar num hotel, num resort. E o Espírito Santo intercede, fala: não, você vai ficar na casa do irmão, né? Muitas vezes no colchão, quando tem o colchão, por quê? Porque é para estar junto. É para estar junto. Então, meus irmãos, eu não tenho problema no diálogo no âmbito espiritual, mas falar a língua dos homens eu entendo que é um grande desafio. Por quê? Porque o meu irmão precisa entender aquilo que eu estou dizendo, que o Senhor falou comigo, e que é minha responsabilidade de comunicar com ele. Hoje eu fico muito feliz de saber falar com gente na rua, da gente poder dizer que nós sabemos falar com pessoas no sistema prisional, de eu saber falar com o homossexual, de eu saber falar com o travesti, mas ao mesmo tempo eu saber falar com o meu irmão, crentão, o de paletó e gravata, Bíblia debaixo do sovaco, e eu conseguir falar no mesmo nível, com a mesma clareza, tentando repartir aquilo que eu entendo que o Senhor colocou como minha responsabilidade para repartir. Porque todos esses foram colocados como alvos para que a gente possa manifestar essa graça e essa virtude que a gente está dizendo que Deus derramou na nossa vida. Agora, se a gente ficar pensando em alternativo, na perspectiva da gente se achar melhor, ou de fazer algo que vai correr por paralelo, desculpa, irmãos, mas eu não tenho tempo para perder com isso. Para mim, continua só tendo uma igreja. Eu gosto das divisões denominacionais, eu gosto da multiforme expressão da sabedoria de Deus que a gente vê nisso tudo, porque apesar da dureza do nosso coração e das nossas incoerências, nós hoje conseguimos estar em todos os setores da sociedade. Não existe ninguém que vai estar em algum tipo de subcultura, seja qual for, até mesmo a do milionário, como a gente falou, que é uma subcultura, que não tem uma igreja que consegue pregar o evangelho para esse cara. Mas eu, meus irmãos, acredito que o nosso chamado, como esse movimento cristão alternativo, é mais do que apenas trabalhar na linha de frente. É fazer pontes, é costurar. Porque senão nós vamos morrer na linha de frente e a gente vai ficar frustrado, porque no final a gente chegando sozinho lá, não vai conseguir ter lastro para tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, na boa, vamos mais devagar, se necessário. Mas vamos juntos. E pode ter certeza que aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, não tem como dar errado. A gente morre nesse negócio, mas morre feliz. E que Deus nos dê graça para a gente ser responsável pelo todo. A igreja é nosso problema. A igreja é nosso problema. Qual? Toda a igreja de Cristo. Ou você é responsável por tudo, ou então você está sendo negligente. E infelizmente a gente está fazendo pior do que aquilo que fizeram com a gente. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa dificuldade de enxergar, talvez no lastro da história da igreja nos nossos dias, uma coerência que está conectada, Senhor, àquilo que é o seu plano para a sua igreja sobre a face da terra. Nós queremos pedir perdão por isso, porque com certeza, se o Senhor tem nos dado entendimento a respeito de alguma coisa que tem faltado aos nossos irmãos, com certeza a responsabilidade na questão da ministração e de promover a instrução que vai trazer luz para a salvação na vida dos irmãos é nossa. Que o Senhor nos dê a sensibilidade para que a gente possa estar conectado com isso tudo.
para que a gente possa ser a resposta daquilo que é a angústia de muitas pessoas, que olhando para a igreja não estão enxergando aquilo que o Senhor enxerga. Senhor, nos dá sensibilidade e nos dá a ousadia de poder ir na contramão daquilo que nos é confortável. Senhor, nos livra dessa receita do fracasso, que é andar sozinho. Dessa receita do fracasso, que é tentar resolver apenas os problemas do dia a dia, os problemas instantâneos, e não pensar em todo o lastro da sua igreja na história. Nos livra, Senhor Deus, do egoísmo, de querer fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito, da gente se achar a última bolacha do pacote. E em nome de Jesus, levanta, Senhor, pessoas no nosso meio, para estarem na linha de frente, mas no mesmo nível de responsabilidade. Senhor, nós não estamos pedindo só mão de obra para resolver problema. Nós queremos homens e mulheres que vão estar nesse negócio com a sua vida integralmente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, é isso.